Bom dia, querido, paz seja convosco, tudo bem com você? Boa noite para quem vai assistir esse vídeo ainda hoje, que Deus te abençoe. Bom, gente, antes de mais nada, quero aqui pedir para que você deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, que você compartilhe com as pessoas que você conhece esse vídeo. Nós ainda estamos na série Luto versus Superação, afinal são um ano de luto, né, que o Senhor tem me permitido viver. São dias difíceis, dias de luta, dias de saudade, dias de aperto no coração, mas Deus em cada um desses dias, Deus em cada momento, em cada segundo desses dias, ao meu lado, junto comigo, com a minha família, com os meus filhos, usando pessoas, usando amigos, usando a minha igreja para me abençoar. Então, você conhece alguém? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por luto. Nessa pandemia, muitas pessoas foram vítimas, né? Muitas pessoas enfrentaram a morte, famílias estão enfrentando luto. E eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa da superação, que você conhece alguém que precisa vencer a dor do luto. E Deus tem cura para os nossos corações. O propósito desses vídeos, querido, é dizer o quê? Deus não tem filhos prediletos. Se Ele tem feito na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer na vida da pessoa que está precisando de cura, de superação. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não quero vir aqui ensinar nada para ninguém. Eu quero trazer a minha experiência de vida, aquilo que Deus tem me permitido viver, aquilo que Ele tem tratado ao meu coração. Porque, como eu disse e repito, Deus não tem filhos prediletos. E se Ele tem feito essas coisas na minha vida, Ele quer e pode fazer na sua. Amém? Hoje, queridos, eu quero ler o Salmo de número 16. Peço perdão pela minha garganta, essa tosse. Mas estamos aí, né, gente? Não podemos fazer de uma verdade uma desculpa, né? É verdade que eu tô aqui meio enroscada ainda, mal sarada do Covid, e já veio uma gripe por cima. É verdade que eu tô rouca, é verdade que eu tô tossindo muito, mas essas verdades não podem se tornar uma desculpa para não fazer aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, amém? Então vamos com tosse mesmo, vamos rouca mesmo, mas vamos cumprir o propósito, porque tem corações precisando de palavra, amém? Então Salmo 16, o verso 5, a Bíblia diz assim: Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice, és Tu quem garantes o meu futuro. Vocês lembram que nos vídeos anteriores eu disse para vocês que quando eu soube do falecimento do meu marido, quando a minha mãe me deu a notícia, as primeiras palavras que eu pensei, que eu disse foram: e agora, como vai ser a minha vida? Queridos, eu não fazia a menor ideia de como seria viver sem o meu esposo. Eu não sabia, não tinha a menor ideia de como seria. O chão saiu debaixo dos meus pés e foi assim terrível aqueles momentos e os dias consecutivos a ele. Enfim, mas o Senhor veio falando, o Senhor veio tratando. Eu já vim contando aqui para vocês nos vídeos anteriores aquilo que Deus foi falando, aquilo que Deus foi tratando no meu coração. O bálsamo de Deus para a ferida da minha alma, para a ferida do meu coração. Ele veio cuidando de cada detalhe. E eu conseguia viver apenas um dia de cada vez. Ainda quando meu marido era vivo, desculpa, nós planejávamos muito, tudo juntos, né? Então, assim, até o dia seguinte, nós deitávamos para dormir e ele me dizia assim: o que nós temos para fazer amanhã? E nós planejávamos o nosso dia de amanhã juntos, o que nós teríamos que fazer. Ele era muito presente, muito presente mesmo, em todos os sentidos, comigo, com os meus filhos, na igreja, meu ministério, enfim, tudo. Ele era muito presente. A gente planejava tudo muito junto. Então, nós planejávamos na noite anterior o dia seguinte, ou a semana. Olha o que a gente tem para fazer essa semana, enfim. E quando ele faleceu, eu não conseguia mais ter perspectiva de futuro. Eu não conseguia planejar sequer o dia seguinte. Tipo assim, eu deitava para dormir na calada da noite e eu não conseguia pensar o que eu vou fazer amanhã, como vai ser o meu dia amanhã. Eu esperava amanhecer
para então decidir o que eu ia conseguir fazer naquele dia. Eu esperava o sol raiar, eu esperava amanhecer para então viver aquele dia conforme o Senhor me permitiria viver. E eu disse por muito tempo e continuo dizendo, nós temos vivido, eu, meus filhos, minha família, nós temos vivido um dia de cada vez. Por causa disso, eu não tinha condições emocionais, eu não tinha condições psicológicas de planejar nem sequer o amanhã. Eu não sabia como seria o meu amanhã. O meu amanhã aconteceria e eu viveria conforme o Senhor me permitisse viver. E como eu disse no vídeo de ontem, o final do ano foi assim, assombrando o meu coração, a virada do ano foi assombrando o meu coração. Nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular, e a Igreja do Evangelho Quadrangular tem uma campanha do Ano Novo que se chama Projeto de Vida. Falei isso no vídeo de ontem, se você não assistiu, assista. E 2021 foi o ano do céu aberto, que eu vivi literalmente o ano do céu aberto. Os céus se abriram, recolheu meu esposo. E agora 2022 é o ano de uma nova história. E eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu vivi o literal do céu aberto e agora eu preciso viver o literal de uma nova história. E nessa campanha que nós fazemos na igreja, no final, durante a campanha, nós fazemos uma cartinha com os nossos pedidos, com os nossos desejos, com aquilo que nós queremos receber, com o nosso planejamento, com o nosso projeto de vida para 2022. E aquilo tudo foi me assombrando, o ano estava virando, o que viria para o ano novo, para o ano de 2022, como seria. Para mim, aquilo assim foi meio que um trauma, foi meio que uma situação muito difícil, aquilo foi me assombrando muito. E o dia 31 de dezembro chegou, o culto da virada chegou, e eu dizia, Senhor, e agora? E aí Deus falou fortemente ao meu coração. Deus disse, esse ano é o ano de viver uma nova história. Então não queira me ajudar a escrever a história que eu estou escrevendo para você. E eu até preguei sobre isso no culto da virada, na nossa igreja. Eu disse o exemplo de Sara, que Sara quis dar uma ajuda para Deus, ela e Abraão tinham uma promessa, o filho da promessa viria, mesmo na velhice, e conforme o tempo foi passando, Sara não viu esse filho chegar, ela quis dar uma ajuda e disse, olha, deite-se com a minha escrava, deite com a egípcia, deite-se com Agar, talvez com ela você eu tenha filhos através dela. Ela quis dar uma ajuda para Deus. E se você não conhece a história, leia, e se você conhece, você sabe que o fim dessa história foi muito triste. Quando nós queremos dar uma ajuda para Deus, querido, quando nós queremos dar um jeitinho brasileiro, tem um jeitinho brasileiro. Quando nós queremos dar um jeitinho para Deus, quando nós queremos ensinar ao Senhor ou dar um jeitinho de tipo, tá meio complicado, tá meio difícil acontecer aquilo que eu preciso, então eu vou dar um jeitinho, vou dar uma ajudinha para Deus, sempre vai dar em desgraça no final. Sempre vai dar em frutos ruins no final. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E nós vivemos pela promessa. Nós temos uma promessa do Senhor nas nossas vidas que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí Deus disse isso ao meu coração, não queira me ajudar a escrever a nova história que eu tenho para você em 2022. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu disse, Senhor, agora eu tenho um pedido para o ano novo. Agora eu tenho, porque até então eu dizia, o que eu vou pedir? O que eu vou colocar na minha cartinha? Eu não sei nem viver o dia de amanhã. Quem dirá durante todo um ano? O que eu vou querer receber no ano de 2022? Eu não sei, eu não tenho perspectiva, eu não tenho sonhos ainda, eu não consigo sonhar, eu não consigo planejar o meu dia de amanhã. Quem dirá idealizar ou sonhar todo um ano? Nesse momento, quando Deus disse isso comigo, quando Deus disse, pare de querer me ajudar, deixa eu escrever do meu jeito a nova história para a sua vida, ali eu disse, Senhor, eu tenho o meu primeiro pedido para a campanha do Ano Novo. E na minha cartinha eu escrevi, Senhor, eu quero ser surpreendida pela história que o Senhor vai escrever. Você já leu um livro, querido? Se você já leu um livro, conforme a gente vai folheando o livro, conforme a gente vai acompanhando a história do livro,
A gente às vezes não quer nem parar de ler, a gente não quer descobrir o que vai acontecer. Não, e agora? Ai, no próximo capítulo. A gente fica assim ansioso pelo que vai acontecer e vai sendo surpreendido pela história que está escrita naquele livro e a gente fica encantado. E foi isso que eu disse para o Senhor. Eu disse: Senhor, eu quero ser surpreendida todos os dias pela história que o Senhor, pela nova história que o Senhor vai escrever na minha vida em 2022. E foi isso que eu escrevi, tá lá minha cartinha e o Senhor assim tem feito, queridos. Por quê? Ele é, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu quem garantes o meu futuro. Eu não preciso ter medo do ano de 2022. Eu temi sim no final do ano, eu confesso que foi assim, meio que atormentador. Mas quando eu coloquei diante do Senhor em oração, quando eu fui de novo para a presença de Deus, eu não te disse que eu vivo todos os dias correndo para a presença do Senhor, é o meu refúgio, é o meu lugar forte. E aí ele fala comigo, queridos, e ele quer falar com você. É Ele quem garante o meu futuro. É Ele quem garante o meu ano de 2022 e eu não preciso ter medo. E eu sei que Ele vai me surpreender e já está me surpreendendo. Glória a Deus. Mas no começo do versículo o salmista diz: Senhor, Tu és a minha porção. Quero deixar uma pergunta para você. Você já foi no nutricionista? Ou conhece alguém que já passou pelo nutricionista? Normalmente ele coloca assim, olha... Na nossa receita lá, né? A receita é o cardápio que o nutricionista faz pra gente. Ele coloca assim, olha, que nós podemos comer uma porção de macarrão. Nós podemos comer pizza? Podemos. Podemos comer massa? Podemos. Mas uma porção. Se você é nutricionista e está assistindo esse vídeo, você pode deixar aí nos comentários, você pode afirmar pra mim se não é dessa forma. A porção é exatamente a quantia que nós precisamos para nos alimentar. Aquilo que passar de porção é exagero, é aquilo que nos faz mal. Nós podemos comer doce? Podemos comer doce, na porção certa. Porque aquilo que passar da porção vai trazer diabetes. Nós podemos comer massa? Podemos comer pizza, podemos comer macarrão, podemos comer nhoque, podemos comer tudo que é uma delícia. Mas na porção certa, porque aquilo que passar da porção é o que vai trazer para nós colesterol, triglicérides, obesidade, aquilo que for além da porção não nos faz bem. A porção é o suficiente para nos manter vivos e sadios. E a Bíblia diz: Senhor, Tu és a minha porção. Queridos, quando eu me deparei com esses versículos, nesses dias de final de ano e começo de ano, eu disse: Senhor, o Senhor é a minha porção. Eu amo meu marido, ele era alguém incrível na minha vida, pai dos meus filhos, eu era muito feliz com ele, mas é o Senhor a minha porção. O que eu preciso está unicamente, exclusivamente no Senhor. Eu não preciso de mais nada além de Ti. Eu não preciso de mais nada e de mais ninguém para viver sadia, para que haja vida em mim, para que eu possa viver os dias que o Senhor me der, porque o Senhor é a minha porção, o Senhor é a quantia exata, o Senhor é a porção exata que eu preciso para viver bem e viver saudável e viver feliz, porque o salmista continua dizendo: Senhor, Tu és a minha porção, a quantia exata e o meu cálice. Quando a Bíblia fala em cálice, querido, a Bíblia fala em alegria. Eu era feliz com o meu marido, eu amava o meu marido, nós tínhamos um casamento abençoado, uma família abençoada, glória a Deus por isso. Mas a minha alegria não depende da vida do meu marido. A minha alegria não depende que as coisas aconteçam da minha maneira. A minha alegria não depende de que as coisas sejam como eu quero que elas sejam, porque a minha alegria é o Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E Ele continua sendo a minha alegria.
Ter o meu marido comigo era gratificante demais, era maravilhoso demais. Não ter o meu marido comigo traz dor para o meu coração, traz saudade para o meu coração, traz. Mas isso não me impede de ser feliz, porque o Senhor é a minha porção e o meu cálice. O Senhor, o nosso Deus querido, quer ser a sua porção. Ele quer ser tudo aquilo que você precisa e tão somente aquilo que você precisa. Você não precisa de mais nada e nem de mais ninguém para viver bem e feliz, porque o Senhor também é a sua porção. O Senhor também é o seu cálice, o Senhor também é a sua alegria e você pode viver feliz. Não estou dizendo que você não vai chorar às vezes. Eu já disse isso em todos os vídeos e repito, às vezes eu ainda choro, mas não sangra mais. Existe uma ferida, mas que não está mais aberta, porque o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu cálice, o Senhor tem trazido cura e Ele quer ser a sua porção, Ele quer ser a sua alegria, Ele quer trazer cura para o seu coração. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu quem garantes o meu futuro. Ah, querido, eu disse, Senhor, eu não preciso temer. Eu já sabia que eu não precisava temer, mas quando nós passamos por uma situação difícil, aí é que a gente prova que realmente a gente sabe. Eu disse, Senhor, o Senhor cuida, é o Senhor quem garante o meu futuro. Eu não tenho pedido para a campanha do Ano Novo, a não ser que o Senhor me surpreenda. Então, eis-me aqui para continuar vivendo um dia de cada vez e ser surpreendida pelo Senhor. Meus queridos, eu tenho algo tremendo para te contar. No dia 7 de fevereiro de 2022, no dia exato em que completou 1 ano de luto, o Senhor me deu um presente. Há muitos anos, sempre foi o meu desejo fazer psicologia, mas não consegui por uma série de razões. Me formei em pedagogia, meio a contragosto, mas enfim fiz, tenho a minha formação. Não atuo na área, mas tenho a minha graduação, um presente de Deus, um presente da minha mãe, né? Graças a Deus pela vida dela que me abençoou, que foi uma bênção de Deus na minha vida. Mas eu tinha o desejo de continuar estudando, de estudar outras coisas, e aí a Radassa nasceu, aí casei, aí a Radassa nasceu, e aí casar você não estuda, com filho pequeno você não estuda. Depois disso veio o meu divórcio, que depois, né, nós estamos preparando alguns vídeos aí falando sobre isso, falando sobre a superação do divórcio. Também vivi essa experiência. Hoje eu consigo entender porque o Senhor me permitiu viver essas experiências difíceis, porque Ele quer me usar para levar cura para as pessoas. Veio o meu divórcio, com o divórcio, queridos, que é uma fase muito complicada na vida, você também não estuda. Aí me casei de novo, ou você casa, ou você compra uma bicicleta, ou você estuda, né? Não estudei de novo. E aí, começo de casado, não estudei, vem o Benjamin, não estudei, e aí veio a morte do meu esposo e eu disse, agora eu não vou estudar mais. Mas como eu disse, no dia 7 de fevereiro de 2022, no dia exato em que completou 1 ano de luto, queridos, eu confesso que no dia 6, na noite do dia 6 para o dia 7, eu dormi assim meio chateada, pensando, poxa, amanhã vai ser um dia difícil, amanhã vai ser um dia pesado, amanhã vai ser um dia de muita saudade, eu acredito que eu vou chorar bastante. Deus que é um Deus maravilhoso, um Deus que tem uma nova história para o ano de 2022 e um Deus que tem respondido meu pedido dizendo, Senhor, me surpreenda com a nova história que o Senhor vai escrever para minha vida. Nesse exato dia, o Senhor me presenteou, queridos, com um curso. Eu estou começando a voltar a sonhar e no dia da minha dor, o Senhor fez o dia de uma grande conquista. Eu adquiri, o Senhor me deu de presente, foi um presente de Deus, não vou entrar aqui em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, mas assim, foi um presente de Deus, foi Deus dizendo assim, Tó, aquilo que você queria, que era estudar, aquilo que você queria, que era ter uma formação, uma capacitação para cuidar de pessoas, eu estou te dando de presente. O dia da minha dor, o dia do meu luto, também é o dia de uma grande
conquista. Querido, se até no dia 7 de fevereiro eu não conseguia sonhar, eu ainda não tinha sonhos, eu não conseguia ter perspectiva de futuro, eu não conseguia idealizar como seria o meu futuro. Queridos, neste dia, no dia do meu luto, o Senhor também mudou a minha história e veio me surpreender. E desde então, agora essa semana, segunda-feira, eu já comecei o meu curso, já estou estudando, já estou conseguindo ter perspectiva de futuro, já estou começando a sonhar os sonhos de Deus para minha vida. Talvez você esteja exatamente como eu estava, vivendo um dia de cada vez, sem sonhar, sem perspectiva de futuro, sem conseguir idealizar coisas para o futuro a médio e longo prazo, talvez até em curto, não dá para pensar, talvez você esteja assim. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que me presenteou, o mesmo Deus que me surpreendeu com esse presente, que eu achei que seria assim, se já estava difícil, agora eu imaginei que estaria muito mais longe. Se para mim era algo muito longínquo, depois desse luto eu imaginei que estivesse muito mais longe, mas o Senhor me surpreendeu nessa nova história, e Deus tem uma nova história para a sua vida. Assim como Deus tem me surpreendido, Ele quer te surpreender também. Viva o melhor de Deus para você. Diga ao Senhor: Senhor, o Senhor é a minha porção, é a quantia exata, é só do Senhor que eu preciso na minha vida, porque aquilo que eu tiver além do Senhor vai me fazer mal, vai me machucar, vai me deixar doente espiritualmente, eu não quero, vai deixar minha alma doente, e eu não quero ficar doente, eu não quero ter diabetes, eu não quero ter colesterol, eu não quero ter triglicérides espiritual, eu não quero ter câncer espiritual, eu quero viver saudável, eu quero ter uma vida saudável diante do Senhor. Então é o Senhor a única coisa que eu preciso, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu cálice, o Senhor é a minha alegria, independente da dor, independente da saudade, independente da perca, o Senhor é a nossa alegria, é Ele que nos faz continuar vivendo, é Ele que nos faz continuar sendo felizes, sorrindo, e é Ele que tem uma nova história para mim, uma nova história para você. E da mesma forma que eu pedi ao Senhor, Senhor, me surpreenda com a linda história que o Senhor vai escrever para mim. Peça isso ao Senhor. Eu disse e repito, Deus não tem filhos prediletos. Se Ele fez isso na minha vida, se Ele está respondendo a minha oração, Ele vai responder a sua também. Clame ao Senhor e diga: Senhor, me surpreenda, escreve uma nova história para minha vida e traz cura para o meu coração. Esse é o Deus que nós servimos e o Deus que tem cura para os nossos corações. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.